Se a situação no Canadá ela tá tão ruim assim, por que você não volta para o Brasil? Pois é, minha gente, esse tem sido um dos comentários mais frequentes aqui do nosso canal. Até vou te perguntar, você concorda ou você discorda com essa frase? Já escreve aí para nós. Pois é, esse é um tópico que tem sido discutido muito fortemente aqui no Canadá, principalmente após a pandemia. Então, assim como o Brasil mudou, o Canadá também mudou. E muita gente questiona: poxa, vocês estão falando de tantas coisas ruins no Canadá, né? Tantos pontos negativos, por que não voltar ao Brasil? Então, quando as pessoas estão no Brasil e elas têm o sonho de mudar aqui para o Canadá, pensa bem, você está no meio do planejamento, você está pesquisando sobre tudo, você está juntando dinheiro, você está estudando o idioma, você está fazendo todo o planejamento necessário para você realizar esse sonho, que é mudar para o Canadá. Pensa bem, você está no Brasil sonhando com tudo, olhando paisagens belíssimas do Canadá, apenas coisas boas, e quando alguém fala um ponto negativo, você muitas vezes até se sente ofendida, né? Você fala: poxa vida, como assim? Né? Eu discordo. Você começa a fazer comparações com o Brasil, né? Você começa a falar: poxa, mas aqui no Brasil é muito pior, e muitas vezes, por mais rude que seja, né? É uma dúvida genuína, né? Se tem tantos pontos negativos no Canadá, porque vocês, brasileiros que moram no Canadá, que fizeram todo esse movimento de mudança de imigração, por que vocês ainda estão aí? Por que vocês não voltam para o Brasil? Então, até mesmo os imigrantes recém-chegados, newcomers, como a gente fala aqui no Canadá, o que acontece? Essas pessoas, elas chegaram, elas estão começando a entender como que tudo funciona. A preocupação principal deles é o quê? Conseguir um emprego, conseguir uma moradia, é você entender como tudo funciona e principalmente a imigração. Então, quando você chega aqui no Canadá, nos primeiros anos, nos primeiros meses, você acaba realmente não se deparando com alguns problemas. Ou aqueles problemas que sempre existiram, eles não te incomodam. Porque a sua realidade no Brasil, ela era uma realidade diferente. E quando você chega aqui no Canadá, por mais que você tenha sonhado, né, com uma vida aqui, você está preocupado em fazer tudo isso dar certo. Então, muitas vezes, essas preocupações, esses pontos negativos que muitas vezes a gente acaba falando nos vídeos aqui no canal, outras pessoas acabam falando, o Instagram as pessoas acabam mostrando, esses pontos, eles não te incomodam. Se você está aqui há menos de 5 anos, menos de 3 anos, as suas preocupações, geralmente, elas são outras. Então, esses pontos, assim, eu sei que tem, mas não me incomoda o suficiente para eu querer voltar para o Brasil. Só que depois de 5, 10, 15, 20 anos morando aqui no Canadá, muitas pessoas, o que acontece? Elas já mudaram de prioridade. Aqueles motivos que fizeram com que ela viesse aqui para o Canadá, esses motivos já não fazem mais sentido. A vida dela mudou completamente, né? Ela tem uma outra realidade aqui no Canadá. Então, muito provavelmente, quando você pensou em mudar para o Canadá, o valor do aluguel, o preço das casas, não era o motivo que fez você escolher o Canadá. Geralmente as pessoas acabam escolhendo o Canadá por causa da qualidade de vida, por causa da segurança e não porque o custo das casas aqui é menor, não é mesmo? Só que depois de um tempo morando aqui, esses pontos eles são importantes. Então, muitas das discussões que estão sendo feitas hoje por imigrantes no Canadá é justamente isso: o custo de vida, o preço das casas, o número de desabrigados, coisas que, quando você está no Brasil, isso sequer passa pela sua cabeça, geralmente. Então você não pensa nesses pontos. Só que quando você é engolido pela realidade, que a gente tem aqui no Canadá, quando você já mora aqui há mais tempo, isso começa a fazer sentido. Você pensa: poxa, eu tenho que realmente trabalhar em 2 empregos, às vezes 3 empregos, para pagar minha mortgage? E muitos pensam: poxa vida, agora eu vou ter que mudar de cidade porque o custo de vida está tão alto a ponto de que eu não consigo mais pagar o aluguel. Agora eu vou ter que me ver obrigado. Eu escolhi tanto essa cidade, eu sonhei tanto com essa cidade quando eu estava no Brasil, só que agora, por causa dessa realidade, eu vou me ver obrigado a mudar de cidade para eu conseguir ainda pagar o valor do aluguel, ou talvez para eu conseguir comprar uma casa. Então, essa é a realidade que muitas pessoas hoje estão vivendo aqui no Canadá. Então, elas estão ressignificando as suas prioridades. Elas estão ressignificando
qualidade de vida, que é um dos principais motivos que faz com que as pessoas queiram realmente vir aqui para o Canadá. E o que acontece? Quando essa pessoa tem essa outra realidade, que é morando aqui no Canadá, ela ganha agora numa moeda forte, ela ganha em dólares canadenses. Às vezes até é um trabalhador remoto, né? Que ele consegue trabalhar de qualquer lugar do país. Como hoje é uma realidade para muitas profissões. O cara pensa, poxa, se eu ganho meu salário numa moeda forte, aqui eu não consigo comprar uma casa, mas por esse valor, vamos supor, $500 mil, poxa, eu consigo comprar uma casa muito boa no Brasil, eu consigo comprar qualidade de vida no Brasil, e não estamos falando em grandes centros, né? Até por causa da questão da segurança, a gente não está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, porque o Brasil também é um país grande, então há outras opções de cidades. Se a pessoa está aqui no Canadá e ela fala, poxa, eu já não posso mais morar na cidade que eu sempre sonhei aqui no Canadá por causa do custo de vida. Então, já que eu vou ter que mudar, eu vou mudar para o meu país. Eu vou ir lá buscar uma outra cidade onde, com esse dinheiro que eu tenho, com esse salário que eu tenho, eu consiga bancar uma vida muito melhor. Aí entram outros fatores, que é a proximidade da família, coisa que, quando você mudou para o Canadá, não era tão importante assim, afinal você fez a escolha de estar longe da sua família, foi uma escolha consciente, só que a partir do momento que você vive anos aqui, essa distância começa a fazer mais... começa a te incomodar de certa forma, então você já começa a acrescentar vários outros pontos, então além de você conseguir comprar a qualidade de vida, você vai estar próximo da sua família. O clima, que é um ponto importante, que muitas pessoas falam, não, o inverno, não, eu consigo lidar, né? Porque o Canadá, ele te entrega muitas coisas interessantes, então o frio, ele vai ser só mais uma dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Muitas vezes esse é o seu pensamento quando você ainda está no Brasil e quer mudar aqui para o Canadá. Só que, depois de anos morando aqui, isso tem um outro peso. Isso tem um outro peso, porque afinal, você enfrentar 6 meses de inverno realmente não é fácil. Uma coisa é eu falar para você, você vai enfrentar, geralmente, aí, dependendo da cidade que você escolher, 6 meses de inverno. Outra coisa é você viver. Outra coisa é você experimentar. Outra coisa é você ter que enfrentar isso todos os anos, né? É óbvio que há formas de você conseguir driblar isso, mas para muitas pessoas isso acaba pesando na decisão de voltar para o Brasil. Então, quando você está fazendo esse planejamento, você acaba sempre comparando o Brasil com o Canadá. O Canadá que você assiste pelas redes sociais, geralmente, ou o Canadá da sua viagem de turismo que você fez aqui, ou o Canadá do seu intercâmbio, e não o Canadá que hoje é a sua realidade, né? Você acaba fazendo essas comparações entre Brasil e Canadá, dizendo sempre que o Brasil é pior. Só que, quando você está aqui há mais tempo, qual que é a sua referência agora? É o Canadá do seu trabalho, o Canadá que você está vivenciando há 5, 10, 15 anos, e o Brasil que é as suas férias. E o Brasil onde você vai apenas para visitar sua família. O Brasil onde, quando você chega lá com dólares canadenses, você consegue comprar muita coisa que antes, quando você morava lá, não eram acessíveis. Você não conseguia pagar por aquilo. Só que agora, ganhando em dólares canadenses, você consegue. Então, a sua referência, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, muitas vezes, essas questões, elas realmente dependem do quê? Da sua referência. Então, qual que é a sua referência quando você vai analisar essas questões entre Brasil e Canadá? Então, é por isso que surgem esse tipo de comentários, né? Se tá tão ruim no Canadá, por que você não volta para o Brasil? O que é estar tão ruim no Canadá? O que é o ponto que faz você acreditar que este ruim é um peso tão grande a ponto de alguém querer voltar para o Brasil? Então, tudo vai depender de qual que é a sua referência. E principalmente de qual que é a sua prioridade. Então, hoje a minha prioridade é uma, amanhã pode ser que seja outra, da mesma forma para você. Qual que é a sua prioridade, o motivo principal que faz você querer sair do Brasil hoje? Escreve aqui para mim nos comentários. E você que mora aqui no Canadá, qual que é o principal motivo que levaria você a querer voltar para o Brasil? Porque essas questões são
cruciais de você entender neste movimento de mudança, neste movimento de comparação, porque às vezes as comparações são injustas e é por isso que esses comentários existem, né? Se tá tão ruim no Canadá, por que você não volta para o Brasil? Mas qual que é a sua referência de Canadá e qual que é a sua referência de Brasil? Então, quando eu vim aqui para o Canadá, o meu motivo não foi custo de vida, o meu motivo não foi comprar uma casa, o meu motivo não foi futuro profissional. Nenhuma dessas coisas era a minha prioridade, era a minha força motriz para eu querer chegar aqui no Canadá. O que me movia a fazer as coisas que eu fiz para chegar onde eu cheguei foi a segurança. Então, a segurança para mim era o motivo que, quando eu estava vivendo um problema aqui no Canadá, eu pensava, não, o que eu vivi no Brasil foi forte o suficiente para me fazer querer conquistar coisas maiores aqui no Canadá. Aqui eu encontrei uma outra realidade daquela que eu vivia no Brasil. Se você não conhece a minha história, eu era bombeira militar no Brasil, então eu já vi todos os tipos de cenas de crimes, desde um bandido baleado dentro de casa, todo ensanguentado, e a gente tinha que levar ele com a ambulância para o hospital. Aos 16 anos, eu sofri uma tentativa de estupro quando eu estava morando numa cidade com um pouco mais de 45 mil habitantes no interior do Paraná. Era 6 da manhã, eu estava indo para o meu trabalho e um rapaz tentou me arrastar para o lote vazio que tinha na frente de uma faculdade dessa cidade. Por sorte, apareceu um segurança na hora para me ajudar. Então, foi uma situação muito conflitante para mim. Eu tinha só 16 anos, além da minha casa que já foi assaltada mais de 10 vezes. Então, assim, todo esse histórico me faz pensar que, independentemente do lugar onde eu estava, tinham pessoas ruins, né? Tinham pessoas mal intencionadas. E isso não significa que aqui no Canadá também não tenha. Só que, estatisticamente, aqui no Canadá, a chance de acontecer algo dessa natureza comigo, ela é muito menor. Então, o meu motivo de querer estar aqui é porque eu não queria mais ter a minha casa invadida, eu não queria mais me sentir com aquele medo, angústia que eu poderia ser estuprada a qualquer momento, sequestrada a qualquer momento, que um bandido poderia entrar na minha casa com uma arma de fogo, me trancar num quarto, me deixar amarrada lá e roubar toda a minha casa, ou fazer coisas muito piores comigo, o que é uma realidade no Brasil. Então, o que me fez querer estar aqui no Canadá foi isso. E é essa clareza que é importante que você tenha. Então, quando você chegar aqui no Canadá e você passar por alguma situação de dificuldade, se lembre deste motivo. E se esse motivo não fizer mais sentido, tá tudo bem. Voltar para o Brasil não é um retrocesso, não é porque você não deu certo no Canadá, como muitas pessoas podem pensar, que seria a solução dos seus problemas. Não, é que aqui no Canadá, o que você encontrou, os pontos negativos, talvez hoje te apertem ainda mais do que aqueles que fizeram você vir até aqui. E tá tudo bem. E essa tomada de decisões, ela é realmente complexa, né? Então é muito difícil você querer julgar a decisão do outro, sem conhecer a realidade e as prioridades deles, como a gente acaba vendo e muito aqui nas redes sociais. Eu até quero pedir para você escrever a sua história, porque eu sei que tem muita gente com história forte, querendo sair do Brasil, como tem a história de vários seguidores, tanto lá do Instagram, quanto aqui do YouTube. Inclusive, se você não nos segue lá no Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho, eu sempre estou postando várias histórias por lá também. E eu gostaria de te pedir para você realmente escrever aqui a sua história. Escreve a sua história. Por quais motivos você quer sair do Brasil e quais são os motivos que você quer voltar para o Brasil. Leiam essas histórias. Eu sempre falo que aqui é um espaço colaborativo, onde a gente está realmente aqui para ajudarmos uns aos outros, né? Então, escreve a sua história, que certamente a sua história pode ajudar alguém. Os pontos pelos quais fazem você querer voltar para o Brasil ou vir aqui para o Canadá podem ser interessantes e ajudar muitas pessoas. E ninguém precisa julgar o outro pelas suas escolhas, e sim verificar, usar esse espaço para você verificar se tem algo de útil naquela história que vai te ajudar, que vai ajudar na sua história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, é completamente gratuito e você ajuda o algoritmo do YouTube a entregar mais os nossos conteúdos por aqui. Deixa o seu like para nós, que isso também é importante, e se você quiser ser notificado cada
cada vez que nós postarmos novos vídeos, clica aqui no sininho aqui embaixo que você vai receber um alerta sempre que nós postarmos. E tem vídeos novos toda terça e quinta, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!